mês de setembro, ele completou 30 anos já, cara. É um disco um pouco polêmico, né? Porque veio num momento assim um pouco difícil pro Iron Maiden, né? Não sei se eu posso dizer assim, porque Bruce Dickinson, que desde 82 fazia parte aí da banda, resolveu que estava no momento, ele precisava dar um ar para a cabeça e falou: cara, tô meio preso aqui, preciso fazer coisas diferentes. Já tinha lançado 2 discos, aí partiu para a carreira solo definitivamente, né? Logo depois aí da saída do disco de 92, aí o Fear of the Dark, e aquela turnê que inclusive teve um show aí onde ele tinha um mágico, lembra disso, cara? O último show deles foi apresentado, tinha um mágico. Ele entra na donzela de ferro lá, que é aquela tipo um sarcófago, né? Um sarcófago, daí cheio de pontas de ferro, daí ele morre, sai sangue pela boca. E é um monte de coisa de ilusionismo, é bem legal. Esse show aí passou na Band, inclusive, né, cara? Passou na íntegra, assim. E aí houve, assim, um murmurinho muito grande. Será que o Iron ia continuar? Será que o Iron ia continuar? E o Iron continuou, mas aí as pessoas torceram um pouco o nariz, né, Luke? Porque quem poderia substituir o Bruce Dickinson, né, cara? Houve um concurso e tudo mais aí, né? Mas aí a gente vai falar, então, sobre tudo isso aí hoje. Como que se enxerga, assim, cara, esse momento que o Iron Maiden passou aí, Luke? Conta um pouco dessa tua experiência, já que você já viu aí, sei lá, Iron Maiden no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Imagino. Bom, brother, assim, eu vou contar um pouquinho até de como a gente recebeu isso na época, né? Porque eu tinha lá na época 95, vamos dizer ali, meus 18 anos, ali 17, 18 anos, né? E a sequência, né, de álbuns que teve, né? A gente teve o Fear of the Dark, que foi um baita álbum, assim, de uma repercussão em marketing, né? Repercussão em publicidade, vendas, né? Que acabou praticamente estourando a boca do balão naquela época, né? Porque foi um mega sucesso, né, do Iron Maiden. Embora não seja o melhor álbum do Maiden, na minha opinião, e provavelmente na maioria da opinião das pessoas, mas comercialmente foi um dos álbuns que teve maior repercussão, né? Na época, até eu assisti o show em 92, né, que foi aqui no Parque Antártica, né, no saudoso Parque Antártica, hoje Palestra Itália. Foi um mega de um show na época, né? Foi um dos meus primeiros shows que eu fui, uma abertura da banda Thunder, né? Então naquela época a gente... Exato, Thunder, que é uma boa banda de hard rock também. E assim, naquela época lá, a gente já poderia ver ali o Iron Maiden alçando voos maiores, inclusive, né? E foi absurdamente fantástica essa turnê, né? E contando um pouquinho da particularidade, né? Eu estava na casa de um amigo meu, eu lembro que a gente recebeu, né, não lembro que a gente estava estudando, fazendo alguma coisa lá, e aí a gente recebeu um amigo lá falando: pô, meu, você não vai acreditar, o Bruce Dickinson saiu do Iron Maiden. Eu falei: pô, mas como assim saiu do Iron Maiden, né? Fica aquele corre-corre, eu falei: porra, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ok, aí seguiu-se aí mais a turnê aí do Fear of the Dark por esses tempos, né? E aí depois a gente teve a confirmação, um pouquinho antes disso, saiu o álbum Balls to Picasso, né? Do Bruce Dickinson, que na minha opinião é uma excelente obra dele, né? Na minha opinião também assim, é onde o Bruce Dickinson mostra mais a versatilidade vocal dele, né? Como cantor e como compositor, né? E ficou aquela espera, né? Falou: o que vai acontecer com o Iron Maiden? O que vai acontecer com o Iron Maiden, né? E depois, inclusive na época, a gente recebeu aquela revista Top Rock, onde tinha lá os 3 cantores prováveis do Iron Maiden, né? Que era o retorno com o Paul Dayano, o Michael Kinski e o Blaze Bayley. Eu falei: pô, quem que é esse Blaze Bayley? Naquela época era tudo muito difícil, né? Você não tinha internet, você não tinha como explorar naquele momento quem que era o vocalista, como o cara cantava, aquelas coisas, né?
Então ficou aquela incógnita, né? Porque a gente não conheceu também não conhecia, né, a banda Wolfsbane, né, que é do Blaze Bayley, e ficamos naquela expectativa, né? E quando surgiu o primeiro clipe, né, todo mundo, porra, o cara não canta nada, né, meu? Aquele negócio, o cara é fanhoso, não tem nada a ver, né? E aí começou aquele vurundum, vamos dizer assim, né, em relação a isso. E na expectativa do álbum, o álbum chegou, né, e já chegou já causando já algumas polêmicas, né, que praticamente a arte da capa já não era mais um desenho, né, na verdade eles trouxeram a capa no sentido mais, vamos dizer assim, humano, né, tentaram humanizar ali o Ed, né, já causou uma certa desconfiança. O logo do Iron Maiden também, que já não era mais aquele logo tradicional dele, né? E dali para frente a gente ficou com aquela expectativa. A gente recebeu, e aí eu ouvia muita gente comentar, né? Porque até então eu não tinha comprado ainda o álbum. E aí eu ouvia o pessoal falar: porra, meu, mas tá uma porcaria, tá uma merda, que não sei o quê, que não é o Iron Maiden, que não sei o quê. Lá, lá. E aí veio toda aquela expectativa, né, cara? Até a gente tentar pegar o álbum e começar a ouvir, né? Então esse foi o momento, né? O que aconteceu naquele momento, né? Acho que para todos, né? Para todos. E querendo ou não, o Iron Maiden era uma banda, e é uma banda muito importante no cenário heavy, rock, né? Mundial, né? Para música no geral, né? Já não é mais uma banda, já virou uma instituição, né? Exatamente. Virou praticamente instituição. Os fãs são muito ardorosos, assim, né? Então eu lembro disso aí também, que até eu tenho um amigo meu aqui também, o Banana, o apelido dele é Banana. Ele é altão assim, cara, ele é Banana. E ele é muito fã do Iron, assim, e ele, quando saiu, a gente conversou sobre isso, ele falou assim, cara, nunca tinha ouvido falar desse Blaze aí. Tinha também, eu lembro que saiu na Rock Brigade, acho que foi, né, cara, tinha também que o André Matos também tinha mandado uma fita, ele poderia estar entre os selecionados, e enfim, né, cara. Exato. Tem aquele outro cara também, acho que tocou no Rainbow, tocou no UFO, como é que é? Bob White. Esse cara acho que tem um vídeo, assim, que circula no YouTube, esse cara talvez fosse o mais provável, assim. Mas aí, cara, a cabeça do patrão, né, é a cabeça do patrão. Vamos testar uma coisa nova. Eu acho que, assim como o Bruce Dickinson, nessa época, ele quis explorar uma sonoridade diferente e ver até onde ele poderia chegar. Eu tenho a impressão, assim, que o Steve Harris ele também quis fazer isso com a banda dele, né? Porque não dá para dizer não, porque o Iron é a banda dele, né, cara? Ele é o cara que tá desde o começo, é ele que tem a palavra final, né, cara? Então, tipo assim, tá, beleza, enfim. E aí ele quis explorar muito porque ele tem, assim, essa veia progressiva, né, cara? Que sempre acompanhou ele, aí, e se veio, assim, algumas... já começou um pouquinho ali no Somewhere in Time, aflorou mais no Seventh Son, né? Eu acho que isso aí ele queria explorar mais esse lado progressivo dele, assim, talvez ele quisesse algo mais, sei lá, cara, puxado para as bandas que ele ouvia, assim, né, cara, Genesis, enfim. Mas, assim, cara, eu lembro quando saiu o Blaze Bayley, quando eu vi a primeira vez, eu falei, caramba, cara, o que aconteceu com minha banda? Né, eu acho que esse foi o pensamento de geral, assim, né, cara. Hoje, né, 30 anos depois, a gente já consegue entender, já sabe toda a história que aconteceu e tudo mais, mas eu consigo identificar, assim, que é um disco bom, é um disco bem bom, tem uns riffs bem legais, né, e foi um disco pensado para a voz dele, né, cara, foi um disco pensado para a voz do Blaze, né, então ele compôs com isso, tons abaixo, né, cara, porque não tem, os shows ao vivo dele o Banana, esse meu amigo, ele comprou um importado ao vivo em São Paulo, quando eles vieram fazer um turnê desse disco aí, cara, sofrível. The Trooper, é difícil, assim, você, né, ele não conseguia alcançar. Mas o Steve Harris era um cara que defendia o Blaze, assim, com unhas e dentes, né, até lançar o Virtual Eleven, né? Depois eu acho que, como estáis, amigo, acho que foi a gota d'água ali. Foi triste, né? Deixa eu dar minha contribuição aqui também.
eu fui pego de surpresa por esse disco na época, porque na época do lançamento eu tinha 15 anos, tinha recém-completados, e é aquela fase de ser o Maiden maníaco, né? Quando você é adolescente, né? Então, cara, eu tinha todos os discos até o Fear of the Dark ali. Cara, eu ouvia até furar o CD, gravava em cassete, levava pra escola, ia e voltava no ônibus ouvindo a Iron. Cara, era uma loucura. E quando saiu esse disco, eu não tinha a mínima ideia que o Bruce tinha saído. Aí quando eu coloquei pra tocar, cara, eu falei assim, nossa, né? Quem que é esse cara que tá tocando, né? Foi aquele choque inicial, né? Que eu tive. No começo eu estranhei e falei assim, putz, né? Não tem nada a ver, né? Esse negócio. Ainda acho meio estranho, mas como o Brody falou aí, o disco tá ficando talvez melhor, não sei, ou a gente que tá ficando mais flexível com relação a isso, né? Com relação a esses 2 discos aí do Blaze. Mas na época, para mim, fui pego de surpresa, literalmente. E aí vocês comentaram da capa, né? E qual capa que vocês preferem, né? Tem uma variação, né? Que é essa variação aqui de ele mostra de mais longe, né? Deixa eu tirar o fundo aqui, peraí. Pronto, aqui é. Na verdade, essa aí é a capa que a gente recebeu, né? A contracapa, foi né? Essa, né? A contracapa, né? A contracapa, mas aí tem alguns discos algumas versões que saem com essa capa, né? Sim. Na verdade, Júlio, só apenas complementando, essa capa que a gente conhece, ela foi inclusive censurada em alguns países. Porque demonstrava ali o Ed ali com as vísceras ali para fora, aquele negócio. Então, muitos lugares foi essa capa que acabou circulando. Eu particularmente eu acho essa daqui mais pro meu gosto, né? É mais bonita do que a oficial, digamos assim. Mas é longe dela ser uma coisa escrota igual a Matter Life of Death, né? Isso que nem era inteligência artificial, né? Dos singles, né? Eles olha só, é um close, cabeça, né? Na cabeça do. Eles colocaram uma mais próxima, assim. Legal. Que máscara. Isso aí. E esse disco também tem uma particularidade, né? Que acho que foi o primeiro disco que não teve a participação do Martin Birch, né? Que é o cara que fez acontecer, né? Junto com o Iron Maiden, né? Eu tinha gravado Purple, tinha gravado boleiras de gente aí, mas com o Iron Maiden ele fez a sua carreira, assim, enfim, né? Esse disco aí tem a participação, acho que é o primeiro disco até que o Steve Harris assume a produção, definitivamente a produção, é o lado do Nigel Green, né, cara? Cara, se vocês puderem me lembrar que outros discos esse Nigel Green fez, eu agradeço, que eu de cabeça eu não vou lembrar, assim, né? Então, se alguém puder lembrar, procurar por aí. Eu vou procurar aqui. De verdade, eu não fiz essa lição de casa. Mas é interessante, cara, porque na verdade nessa época, né, inclusive o Maiden depois eles fizeram uma turnê, né, do The X Factor, passando inclusive pelo Brasil. Eu assisti no Monsters of Rock, né, que teve lá alguns shows polêmicos lá, inclusive do Skid Row, né, que foi o último show aí do Skid Row. Foi onde eles tomaram lá, garrafava lá e outras coisas mais. Verdade. Foi um show complicado, né, cara? Porque ali você teve o Skid Row já numa péssima fase, e aí o Iron Maiden depois para fechar também, que já não estava numa fase muito boa, né? E ali ficou a expectativa também, porque até então a gente tinha escutado, né? Como eu falei, naquela época não tinha internet, não tinha nada desse tipo de forma de pesquisar, né? De repente, se o cara estava indo bem ou não nas turnês, alguma coisa. É muito comentário do que a gente escutava, ou mesmo resenhas de show, né? Nesse sentido. Então, ficou aquela expectativa de ver o Maiden no Monsters of Rock, que foi em 1996, né? Aqui. Falar, tá, vamos assistir. Cara, ele foi um tremendo banho de água fria, né, cara? Fiasco. Nossa, cara, foi triste, cara.
As músicas do The X Factor até que foi bem executada, cara, mas as músicas do Bruce Dickinson foi, meu... boa música, né? Tem o alcance vocal, né, pra cantar as músicas do Bruce. Eles até tentaram baixar um pouco o tom, né, pra ver se ia, mas, cara, não vai, é sofrível ver. Eu costumo falar que o Blaze, ele caiu bem no Iron para disco de estúdio, né? Eu não acho que seja terrivelmente ruim, como alguns falam aí, mas ao vivo, cara, não tem como, né? Não ornou. Não ornou, né? Complicado. Assim, eu tenho um sentimento, assim, eu gosto desse álbum, né? Claro que não dá para comparar com os outros, né? Não dá para fazer um top 10, um top, sei lá, 20, alguma coisa assim, classificar esse álbum junto com os outros. Não dá, parece que é outra banda, né? E a impressão que eu tenho é que esse álbum, ele é um álbum solo do Steve Harris. Entendeu? Ele fez praticamente tentando dar mais ênfase à parte mais, vamos dizer assim, obscura, mais soturna, né, do álbum, e colocando uma voz ali muito diferente do que até então vinha acontecendo. E querendo ou não, o Steve Harris, ele é um fanático por UFO, por FO, né? E, cara, o Blaze Bayley cantando, ele, na verdade, tem um EP que acho que, se não me engano, é o... eu não me lembro bem, mas acho que é um desses aqui. Tem 2 faixas cover, esse daqui, na verdade. Tem 2 faixas cover, que é um do The Who, que é My Generation, e a Dr. Doctor do UFO. Cara, se você ouvir isso daqui, é UFO assim na veia, né? Na verdade, né? É muito parecido. O Blaze Bayley aqui tem uma performance absurda. Então, assim, parece que o álbum ele tinha que ser assim mesmo, entendeu? Ele não ia colocar um cara como um Bruce Dickinson, Michael Kinski ou alguma coisa com uma voz mais fina, cantar músicas em linhas como o Bruce Dickinson cantava. A intenção era essa mesmo.